Falou, meus queridos, já vai começar, aliás, já começou, né? Vamos lá. Então hoje nós vamos trabalhar essa parada sobre a coesão no texto dissertativo argumentativo, parte 2. Então, diretamente aqui dos estúdios do Artseb, nós vamos começar nós vamos concluir essa etapa da abordagem da coesão textual, que você sabe que é fundamental para a construção do seu texto. Então, meus queridos, sem delongas, vamos logo para aquilo que interessa. Atenção comigo naquilo que nós conversamos. Então, na aula passada, nós trouxemos uma visão geral sobre a importância desse recurso na produção de um texto. Nós mostramos diversas formas que você pode utilizar, e você percebe os efeitos que a coesão textual ela ocasiona no seu texto. Então, é muito importante para que você compreenda isso. Então, a coesão textual é responsável por ligar as ideias. Nós começamos a falar sobre isso, e é importante que nós possamos retomar alguns conceitos que são interessantes. Então, a primeira coisa, quando a gente fala sobre coesão textual, por ligar as ideias de um texto, então é importante que você já perceba essa ideia. A linha ficou bacaninha, né? Retinho, então você entende aí. Ok. Por meio de preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais. Então, é um dos propósitos, uma das intenções, um dos objetivos da coesão textual é você ligar as ideias de um texto. Como é que você vai fazer essa ligação das ideias do texto? Você vai utilizar preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais. Então, nós vamos trazer, ao longo dessas aulas, nós vamos sobre coesão, nós vamos mostrar como é que você vai utilizar cada um desses recursos para cumprir essa função de ligar as ideias do seu texto, ok? Ela garante a conexão, inclusive é interessante, olha que nós estamos falando de coesão, é uma metalinguagem, né? Estamos falando de coesão e aqui, ao mesmo tempo, nós estamos utilizando os recursos coesivos. Por exemplo, quando eu uso aqui o pronome, olha o pronomezinho aqui, ó, pronome ela, né? Ela quem? Eu estou estabelecendo aqui, para não ficar repetindo coesão textual, eu vou dizer lá, ela garante, ela quem? A coesão textual garante a conexão lógica entre as frases, o que colabora para uma melhor compreensão por parte do leitor. Então veja a importância que a coesão textual ela tem na sua produção. Porque ela vai ser responsável por isso, ó, conexão lógica. Então você observa que cada recurso desse que nós vamos utilizar de preposição é importante para o leitor ir acompanhando qual é a ideia que você quer linkar, quer estabelecer essa relação por meio, óbvio, desses recursos. Os procedimentos coesivos compreendem, olha mais uma vez, ó, os procedimentos coesivos. Então você observa aí que nós estamos sempre trazendo essa ideia de coesão. Porque um dos objetivos da coesão, que nós falamos na aula passada também, é evitar essas repetições que até quando você está lendo, você está ouvindo a sua leitura, você percebe que há ali um som estranho, fica estranho o seu texto repetindo demais. Isso também evidencia que o produtor de texto ele tem uma deficiência nos usos dos mecanismos de linguagem. Então, por isso que é importante os procedimentos coesivos, compreendem as ações às quais o autor pode recorrer para evitar a repetição de termos, ok? Então, aqui nós temos uma visão geral do qual é a função da coesão textual, para que ela serve, qual é o objetivo dessa coesão textual. Então, meu brother, você quando olhar para essa parte do texto, quando você for construir seu texto, nós temos que ter exatamente essa visão, principalmente porque é ela que vai estabelecer esses links, ok? Então, dito isso, eu queria que você olhasse para cá e observasse esse exemplo number one, esse exemplo interessante aqui que o professor trouxe para você exatamente entender qual é a função, a importância dessa parada aqui. Então vamos lá. O atirador foi identificado pela imprensa americana como Tobias Hartgen, né? Um alemão, Hartgen, né? Um alemão de 43 anos. Ok? Olha bem, olha a frase, o atirador. Aí eu destaquei aqui, no caso, né, a palavra atirador, para você entender
que quando a reportagem ela retoma no período seguinte a mesma pessoa, mas ele não traz, ele não vai ficar repetindo, o atirador postou um vídeo, não. Ele já usa o recurso coesivo. Qual é o recurso coesivo que nós falamos? Para você evitar repetições, você procura dentro das expressões de linguagem, sinônimos, você vai utilizar pronomes, você vai utilizar sinonímia, para você estabelecer essa relação coesiva por meio das substituições de termos para não ficar repetitivo, ok? Então, olha aí, ó. O atirador, e aí ele traz aqui bem claro, quando ele aborda, ele traz aqui, olha aí a ligação clara aqui, ó. O autor do ataque, ou seja, o atirador, postou um vídeo nas redes sociais alguns dias antes do ataque em que fala sobre teorias da conspiração de extrema-direita. Então o cara coloca esse negócio meio doido aqui, essa reportagem, sendo que eu destaco esses dois elementos aqui para você perceber que no texto eu posso evitar as repetições a partir do momento que eu utilizo então sinônimos ou expressões que tenham um significado semelhante, ok? Então vamos lá. Então dito isso, vamos para cá. Observa aqui no filme O Coringa, outro exemplo para você perceber de maneira bem bacana. Esse filme bom, muito bacana. Você vai assistir esse filme aí também, tranquilo. É um filme que tem umas ideias interessantes sobre humanidade, sobre processos de abandono e assim por diante. Filme bom, muito bom mesmo, filme interessante. Inclusive parece que foi um da DC, um filme bacana. Joker! O novo filme do Coringa, olha a expressão destacada, eu quero que vocês acompanhem comigo aí as expressões que nós estamos destacando, ok? Então, ó, Joker, do novo filme O Coringa, ficou certinho, ó. No filme Coringa que conta a origem do vilão, presta atenção aí, mais uma expressãozinha aqui, ó, do vilão, estamos destacando aí, chega aos cinemas em outubro deste ano. Olha bem, o autor Joaquim Fênix é quem dará vida ao personagem extremamente sombrio. Então você percebe o seguinte, ó, o novo filme do Coringa que conta a origem do vilão. Então você vai percebendo o seguinte, olha, presta atenção aqui, ó o vilão, ó o vilão. O vilão estabelece essa relação clara com quem? Personagem extremamente sombrio. Então para não ficar repetindo assim, a vida do vilão. Então, para não ficar essas repetições necessárias, o que eu procuro? Eu procuro exatamente expressões, frases, palavras que têm o mesmo significado, ok? O autor Joaquim Fênix é quem dá vida ao personagem, que, olha o pronome relativo que estabelece exatamente essa relação, que é apresentado como, quem que é apresentado? O personagem é apresentado como um jovem comediante constantemente humilhado, sendo inclusive agredido nas ruas. Assim, o longa, olha mais uma vez aqui, ó, olha aí galera, o longa, que faz relação a quem? Faz relação ao filme. Explora a história de um homem que foi isolado e posto à margem da sociedade e, como o próprio estúdio afirmou em um comunicado, não é apenas um estudo de um personagem brutal, mas um conto alarmante. Aí aqui, ó, coadjuvante em Gladiador e Sinais. Quem que é coadjuvante? Ele já faz referência a quem? Já faz referência ao ator. Então tá aqui, ó, mais uma referência. Observe que ele poderia... Joaquim Fênix... não, eu não coloco isso, né? Então ele faz aqui. Coadjuvante em Gladiador e Sinais. O artista se renovou nessa superprodução, ou seja, o longa, o filme, né? Levemente baseado nas histórias em quadrinhos do Batman. Então é importante você notar, olha os recursos que foram utilizados, olha a forma como, para ficar evitando situações de repetição no texto, o que ele faz? Ele usa sinônimos, ele vai substituindo cada uma por palavras que tenha essa semelhança, e você consegue fazer isso tranquilamente. Olha aqui um dos recursos importantes para você utilizar na sua redação, o epíteto. Então, quando você pega o epíteto, tem uma palavra, o que é o epíteto? É palavras ou frases que são capazes de qualificar algo ou alguém. Então, observe bem esse recurso coesivo que você pode utilizar no seu texto. O epíteto ele tem esse conceito, olha bem, palavras ou frases que são capazes de qualificar algo ou alguém. Pega a palavra aí, ó,
qualificar algo ou alguém, perdão. Qualificar algo ou alguém. Então vamos ver aqui nesses exemplos. Angela Merkel afirmou que os ataques a tiros foram motivados por racismo. Aí tá aqui, ó, a chanceler da Alemanha. Então observa aqui, ó, essa expressão, a chanceler da Alemanha, ela é o qualificativo para mostrar que eu não quero repetir o substantivo Angela Merkel, o nome Angela Merkel. Eu quero trazer um qualificativo para aquilo que seria o qualificativo dela, da Angela, a chanceler da Alemanha. Então ela tem um posto político na Alemanha, eu posso substituir por isso, né? Se você fosse utilizar aqui no Brasil, quer falar o nome do presidente, aí você coloca lá o nome do presidente e logo em seguida você traz o presidente do Brasil. É basicamente esse o sentido. A mesma coisa aqui, ó. Castro Alves escreveu poemas em que expunha os horrores sofridos pelos escravos no século XIX. O poeta dos escravos é um qualificativo do Castro Alves. Então, para não ficar repetindo, eu uso a função do epíteto, que traz então essa função de você qualificar um nome, qualificar algo, alguém, para que não fique repetindo o seu texto, meu brother. Então você vai trazer esse qualificativo aqui tranquilamente para evitar essas repetições, ok? Então vamos lá. Outro recurso que você pode utilizar, a nominalização. A nominalização é outro recurso para você empregar na sua redação, utilizando esses recursos coesivos. A nominalização emprega o substantivo que remete a um verbo que foi enunciado anteriormente. Então pode correr também o contrário, né? Se eu trouxe o substantivo para remeter a um verbo, posso pegar um verbo e remeter a um substantivo. Então pode acontecer o contrário também. Como é que isso você pode identificar no seu texto? Olha aqui, ó. Ela já não suportava mais os gritos dele. Aí ela substitui o nome pelo verbo. Gritar equivalia a uma agressão. Então o verbo gritar equivalia a uma agressão. No caso, não suportar mais o grito. Então eu faço a nominalização, que seria empregar o substantivo que remete a um verbo que foi enunciado anteriormente. Então você muda aqui. Em vez de você colocar o substantivo, você traz o verbo. Se fosse ao contrário, você também poderia fazer, entendeu? Encontrar os amigos e conversar com eles faz bem a todos. Ó. Encontrar, o verbo encontrar e o verbo conversar. Então, utilizando a nominalização para evitar essas situações que são que afetam, no caso da competência 4, o aspecto coesivo, eu posso substituir pelo substantivo. Então eu coloco o encontro e a conversa renovam a amizade. Então vocês observam claramente a forma que eu utilizo a nominalização, que é essa troca. Eu vou empregar o substantivo que remete ao verbo ou vice-versa. Nessa redação, por exemplo, nesse parágrafo do Enem, o aluno ele utiliza exatamente esse recurso da nominalização. Ele traz lá, ó, democratizar ao verbo. O acesso à cultura no Brasil é algo urgente, uma vez que todos os cidadãos, substantivo, devem ter contato com as áreas que proporcionam uma percepção mais aguçada e sensível da vida. Essa democratização, olha o substantivo aqui no lugar do verbo, olha aí a nominalização sendo utilizada, pode acontecer, por exemplo, por meio da aproximação das pessoas. Olha os cidadãos aqui, ó, ao cinema. A sétima arte, a mesma coisa ele faz para evitar lá. Tem a capacidade de levar o telespectador, e aí você pega aqui os cidadãos, as pessoas, o telespectador. Então, para evitar, ele foi utilizando exatamente essas expressões, ao passo também que ele, para poder substituir a ideia de filme, de cinema, essas coisas, ele utiliza o quê? A sétima arte. Ok? Então observe bem como que é interessante a utilização desses recursos para a sua redação. Meus brothers, então nós ficamos por aqui, vamos para as cenas dos próximos capítulos na nossa próxima aula, para nós aprendermos mais sobre essa parada da nossa querida redação Jedi, coesão textual. Falou galera, até a próxima.